Tudo que acontece na nossa vida acontece por um propósito. Existe um propósito, existe um motivo, existe uma razão, existe algo maior que a gente precisa aprender a observar e a aprender com tudo que a gente está passando, que a gente está vivendo. Então, eu e você estamos aqui nesse tempo, né, porque existe um propósito sobre as nossas vidas. E eu gostaria de começar perguntando a você, né? Como você está, né, na posição que lhe foi dada? Como você está? Como está você aí? Diante da sua família? Diante desse propósito que foi te dado? Porque se eu e você estamos vivos, respirando para a glória do Senhor, existe um motivo para isso. Existe uma razão. E como você está diante dessa posição? Pouco tem se falado a respeito de arrependimento. E nós precisamos olhar para dentro de nós, olhar para o nosso coração e nos arrepender. Nos arrepender das coisas que o Senhor pediu para que a gente fizesse e nós não fizemos. Voltar a lugares que o Senhor nos outorgou como ministros do Evangelho, como filhos de Deus, e retomar aquela posição, aquele lugar que é meu e que é seu no Senhor. Sabe por que existe a inveja? Porque as pessoas não querem pagar o preço que cabe a elas a pagar. Um preço de renúncia, de buscar, de aprender por coisas novas. Aí ela olha para a vida de alguém que às vezes está tendo sucesso, sei lá qual a visão de sucesso você tem. A visão de sucesso que eu tenho é um aperfeiçoamento diário com o Senhor todos os dias. Essa é a visão de sucesso que eu tenho. É o Senhor edificar a minha vida através do Espírito Santo e Ele me conduzir a esse lugar de crescimento nele. Isso é visão de sucesso para mim. A palavra honra em grego, ela tem uma pronúncia assim, ó, timi. E significa preço. Eu falei assim, nossa, mas preço? É. Qual o valor você tem dado para as pessoas que Deus colocou na sua vida? Porque honra, queridos, honra é um princípio. E ele é encharcado de promessas. E nós precisamos, como filhos do Senhor, voltar nos lugares que Deus nos colocou como autoridade. E vivermos de fato como filhos e filhas de Deus. Porque o Senhor quer nos fazer pais. O Senhor quer nos levar a cuidar de vidas de filhos. Mas Ele não vai entregar governo para meninos. Ele não vai entregar governo, a paternidade para homens e mulheres que pensam no dinheiro em primeiro lugar. Ele não vai entregar a unção da paternidade se o seu coração estiver nas coisas dessa terra. Ele não entrega governo para meninos. E como igreja nós precisamos refletir sobre isso e tomar atitudes urgentes. É lamentável, essa é a palavra que eu quero usar. Que as coisas mudaram, o tempo mudou. Mas alguns de nós, cristãos, não entendemos ainda o lugar de paternidade que Deus está nos chamando. E para nós gerarmos filhos, como que um homem consegue dimensionar dores de parto? É porque existia tanto amor de Cristo Jesus na vida dele. E ele queria tanto gerar filhos para o reino do Senhor. Ganhar almas, né? Porque quem ganha almas é sábio. Que ele sentia tanta dor, que ele faz comparação como a dores de parto. E nós podemos ver que o apóstolo Paulo foi um homem que
foi extremamente treinado pelo Espírito Santo. Foi um homem que se deixou ser moldado, forjado, humilhado, ultrajado ali, ó, mas que não negociava as coisas do reino. Então, o que nós temos feito com a posição que o Senhor nos colocou? Porque antes eu comia da migalha que caía da mesa do meu Senhor. Mas hoje nós podemos nos assentar à mesa com Cristo e cear com Ele. E Ele nos chama de filhos e filhas. É Ele que diz que tem o nosso nome escrito na palma da mão dEle. É Ele que nos diz que, naquele momento que Ele ressuscitou, vai lá e chama os meus irmãos, que eu vou me apresentar ao meu Pai, vosso Pai, o meu Deus, vosso Deus. É esse Jesus que abriu o caminho, que quebrou, que rasgou o véu, para que eu e você tivéssemos de volta a posição de amados de Deus. Antes da fundação do mundo, o Senhor já nos havia amado, escolhido, mas Ele decidiu nos dar uma família, um pai, uma mãe. E ainda que esse pai e essa mãe, biológico ou adotivo, tenham falhado conosco, Ele jamais falhou. Então, se eu e você estamos aqui agora, é porque existe um propósito. E esse propósito, ele não é meramente humano, ele é eterno. Mas nós precisamos olhar para o nosso coração e ver o que nós temos feito com a posição, com o lugar que Deus nos chamou para estar. E quando Deus me fez essa pergunta sobre o que eu tenho feito com a cadeira que Ele tem me dado, né? Com a posição que em alguns lugares Ele tem me colocado. E eu sei que Ele quer fazer mais. Ele quer derramar mais. Mas Ele precisa de corações que desejam isso. Que concordem com o Espírito Santo. Que aceitem o treinamento que Ele nos propôs. Ele está nos chamando para nos treinar, para sermos pais espirituais. Mas muitos no nosso meio têm buscado outras coisas. Têm desejado formar líderes apenas. Eu não quero tocar aqui em ninguém, gente. Eu quero que você olhe para dentro de você, para o seu coração e entenda qual o lugar que Deus te chamou para estar. Porque eu e você nascemos para um propósito. O que nós temos feito com a posição, com o lugar, com a unção que Deus já liberou sobre as nossas vidas. Porque existe algo que o Espírito Santo de Deus quer usar. Ele quer nos ensinar a gerar filhos. Quando o apóstolo Paulo diz, né, sede meus imitadores, porque ele é de Cristo. Que nível de paternidade esse homem vivia. E a igreja precisa disso. Então, volte lá. Volte como um filho de Deus. Comece a honrar as pessoas que Deus colocou na sua vida. Honre os seus pais biológicos, adotivos. Honre os seus pais espirituais. Quantos dos nossos idosos estão em casa, impossibilitados de virem à igreja, né? Porque a gente teve um período que estava tendo cultos. Nós precisamos aprender. Esses são dias de aprendizado, mas também de transbordo. Porque eu não preciso esperar me tornar uma pastora de carteirinha se o meu espírito já grita por vidas, por almas. Isso independe se as pessoas vão me julgar ou não. Eu não estou preocupada com o julgamento das pessoas.
Eu conheci Jesus. Eu conheço um pouco a respeito do Pai. Eu tenho o Espírito Santo de Deus na minha vida. Ele coloca pessoas perto de mim para me ensinar, para que eu aprenda. Ele coloca pessoas perto de mim para que eu ensine. Nós precisamos vivenciar esse lugar de evangelho, né, do poder de Deus. Ah, Lúcia, a sua vida está 100%? Não, gente. A sua casa está 100%? Não. Mas isso não é argumento para que eu fique parada, sem fazer nada. O Senhor está colocando muitas coisas em ordem, gente. E quando a Bíblia diz que o juiz ele vem primeiro na casa, né, no povo de Deus, isso é verdade. As pessoas estão gritando por paz. Mas durante muito tempo a gente só quis ser um líder de célula. Durante muito tempo a gente só buscou títulos nessa terra. E cadê o coração de paz? Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos ajude.